Tabernáculo Monte Sião apresenta programa A Voz do Sétimo Anjo. Vamos aproveitar que vocês estão de pé, vamos abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo São Pedro. Glória a Deus. Segunda carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos ler, amados, a partir do verso 1. 3, verso 1 em diante. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reserva como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Podeis assentar, amados. Preciosa igreja, 2 domingos passados praticamente, nós falamos aqui no tabernáculo um pouquinho sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tivemos o culto de ceia, foi domingo passado, e hoje nós vamos pincelar essa parte da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus todo dia é nova para nós. Desde que ela tenha inspiração e unção, ela é nova. Se tirar a inspiração e tirar a unção, fica somente a letra. Você lê a Bíblia, mas fica só na letra.
Por isso que precisa da unção e da inspiração em cima da palavra. Por isso que Cristo falou, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então, se você lê a Bíblia com os olhos do Espírito, então você é alimentado. Então, nesta noite, amados, nós vamos seguir falando dessa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Não há nenhuma esperança para o homem e para a mulher fora da segunda vinda. Não há nenhuma esperança. A única coisa que esperamos é essa segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que vamos falar isso? Porque, irmãos, é o que nós estamos esperando. Por 2000 anos, eu fiz esse pequeno quadro aqui que vocês estão vendo, mostrando aqui um pequeno rascunho do antigo tabernáculo do Velho Testamento. Vocês podem ver aqui que é o átrio, o lugar santo e o santo do santo aqui, que é o compartimento menor, que é o Santíssimo. E coloquei aqui também a entrada do leão de Judá, que é do lado do leste, onde nasce o sol, e o oeste, aqui atrás, onde o sol se põe, que seria a tribo de Dan, né? O oeste, onde vem a águia. Por que estamos falando isso? Porque existem comentários que Cristo já veio, lá nos Estados Unidos. Cristo já desceu nessa peruca. Essa peruca que vocês estão vendo aqui, foi formada por 7 anjos que vieram da eternidade para revelar para o 7º anjo os mistérios de Deus. Veja bem o que eu vou falar, irmãos. 7 anjos vieram da eternidade e formaram nos céus o rosto de Cristo. Amém? Mateus 24, 30. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que foi isso? Essa peruca que tinha 48 quilômetros de altura por 42 quilômetros de largura. O que foi essa peruca que a revista Time e a revista Life registrou esse evento, que até hoje está na internet como algo sobrenatural, mas inexplicável. Por isso que precisa de um profeta. Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, os mistérios de Deus serão dados a conhecer. Para quem? Para os filhos de Deus. Se você está aqui, é porque você é um agraciado nesta noite, né? Então, amados, por que estamos entrando nesse assunto? Porque quando esta peruca, que está em Apocalipse 1, você vai ver que o rosto de Cristo, ali, o seu cabelo era branco como a neve. Quando essa peruca apareceu em 63, hoje no mundo cria-se um ismo, vamos dizer assim, que ali foi a vinda de Cristo. Eu quero deixar claro que não foi a vinda do Senhor. Por quais motivos? Como eu falei na programação retrasada, Cristo, meu irmão, minha irmã, ele subiu depois dos 40 dias da sua ressurreição. Ele disse para os apóstolos: vão para Jerusalém, espera no cenáculo alto, até que sejais revestido do poder, porque o Espírito Santo vai abrir a vossa mente para compreender as Escrituras. Por isso que eles não batizaram em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles usaram o nome do Pai, porque o Espírito Santo, ao derramar em Pentecostes sobre eles, abriu a mente e revelou para eles o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o que Cristo fez? Morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os apóstolos, que você sabe que 40 é lei, e subiu, deu ordem para os apóstolos e subiu para o céu. Mas ele também disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós.
o mundo não me verás mais fisicamente. Os incrédulos não iam mais ver ele, mas vós me vereis, porque eu vivo estarei em vós. Aleluia! Eu, pronome pessoal, eu, não a trindade, eu estarei em vós. No dia de Pentecoste, meu irmão, minha irmã, antes de Cristo derramar-se no Pentecoste, os apóstolos andavam praticamente com Cristo. Eles poderiam até abraçar Cristo. João, que escreveu o Apocalipse, podia até encostar o ouvido no coração do mestre, escutar o coração dele bater e sussurrar no seu ouvido: quem que te há de trair? Poderia fazer isso porque era Cristo com os apóstolos, era Cristo junto com os apóstolos. Mas no Pentecoste foi o Espírito de Cristo nos apóstolos. Amém? É muito diferente de você estar com Deus e Deus está dentro de você. Então, amados, no Pentecoste não era Jesus no meio deles, era Jesus Cristo neles. Então o que aconteceu? Ele desceu para continuar as obras maiores. 14:2 de João disse: vós fareis obras maiores. Quem pode fazer uma obra maior a não ser Deus? Mas era Deus em forma do Espírito Santo usando a igreja. Por isso que ele diz aos apóstolos: vocês vão fazer obras maiores do que estas. Porque era o Espírito de Cristo em Pedro. Pedro, só de passar assim 100, 200 pessoas acamadas em macas, aleijado, só a sombra de Pedro curava os enfermos. Por quê? Era Cristo no Pedro, era Cristo no Paulo, era Cristo em Tiago, era Cristo em João, era Cristo na igreja, meu irmão. E ele caminhou por 7 eras, de Paulo até William Branham. Deus nunca deixou a terra. Agora veja bem, veja bem. Por isso, meu irmão, meu povo sofre por falta de conhecimento. Por isso que temos que ter conhecimento. Para que Deus mandou isso aí? Irmão Gideone, consegue o pilar de fogo para mim? Pode ser aquela que tá, aquele quadro que está lá. Por que Deus mostrou isso? Porque, amados, veja bem, para Deus vindicar a sua palavra, mostrar a sua palavra, na nossa era, nós chegamos num período da nossa era ser uma era tecnológica. Essa era é a era da tecnologia avançada. Pode ser. Pode colocar ele aqui, do lado aqui. O irmão Branham não é Deus. O irmão Branham é o nosso mensageiro. Acho que não cai não. Aqui está a mão do Logos. O pilar de fogo. Nós não idolatramos o irmão Branham. O irmão Branham não é um falso profeta. O irmão Branham é como um dos mensageiros das eras. Mas por que mostramos isso? Para mostrar a vocês que o pilar de fogo, Deus permitiu que o pilar de fogo fosse fotografado. Por isso que a era se tornou a era de tecnologia avançada, porque hoje, meu irmão, estamos no cumprimento de Daniel 12, versículo 4. No tempo do fim, a ciência multiplicaria. Então, amados, quando falamos dessa peruca, por que Deus mostrou isso aí nos céus? Para vindicação desta mensagem. Por quê? Porque não foi a vinda do Senhor, porque Ele vem como ladrão de noite. A vinda do Senhor é secretamente. Ele diz: vocês têm que estar apercebidos, vocês têm que estar preparados. E outra, isso foi em 63. 2013, fez 50 anos. Se fosse a vinda do Senhor quando a peruca desceu, já tinha que ter tido o arrebatamento naqueles dias. Mas não aconteceu, porque tinha nós ainda, tinha os irmãos ainda. Aleluia! Essa mensagem tinha que se estender. Deus tinha ainda um remanescente.
Deus precisava tratar conosco. Então, nesta noite, irmãos, eu quero transmitir à igreja alguns parágrafos da mensagem. Porque, como vocês podem ver aqui, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. São 3 estágios na descida. Desde o dia de Pentecoste, que o Espírito Santo está na terra, trabalhando no corpo de crente, em cada era. Vocês podem ver que em cada era da igreja, a parte branca é o Espírito Santo trabalhando, a parte escura é Satanás trabalhando. E sempre foi uma luta, sempre foi uma batalha, desde o começo do mundo. Como vocês sabem, Caim e Abel, Ismael contra Isaac, Esaú contra Jacó, Moabe contra Moisés, Judas contra Jesus, e até agora. Então, amados, o Espírito Santo caminhou em todas essas 7 eras. Porém, o corpo de Cristo, que foi sangrado no Calvário, ele está no trono. Ele está sentado no trono da majestade divina. Você não pode fugir. Porque você lê as Escrituras, principalmente Hebreus capítulo 1, ele assentou-se à destra da majestade. O seu corpo está como um memorial lá. O seu Espírito Santo está aqui na terra trabalhando na igreja, preparando a igreja. Quando a sua noiva estiver pronta, que nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça, então o que vai acontecer? Aí que está o perigo. Aqui desceu a peruca, eles falam, a cabeça desceu. Vocês estão me entendendo? Mas isso aqui não foi a cabeça de Cristo. Isso foi 7 anjos que apenas mostraram no céu. Isso aí para cumprir Mateus 24:30. Apareceria no céu o sinal do Filho do Homem. Por que o sinal do Filho do Homem? Porque o Filho do Homem é uma manifestação da palavra para o nosso tempo, para restauração, para tirar nós dos enredos religiosos. Porque a situação da denominação sacrificou a humanidade. Satanás, ele encheu a terra de sistemas, batismo errado, ceias errada, religiões rotas. Mas Deus diz, eu restaurarei. Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará. Restaurar é trazer ao estado original. Nós que estamos aqui na era do irmão Brana, nós fomos restaurados à era de Paulo. Em que sentido? Ao batismo original, a ceia original. Por isso que a ceia é pão asmo, vinho, lavamento dos pés, santidade. Sem santidade, nem pensa em ir para o céu. Pode esquecer. Tem que ter santidade. Tem que cortar o umbigo do mundo, do pecado. Por isso que são poucos que subirão. Cristo vem buscar uma noiva pura, virgem, lavada no seu sangue. Então, irmãos, a coisa mais essencial para nós agora é a segunda vinda. Você tem que se esforçar com tudo que você tem para estar nesta segunda vinda. Porque o mundo entrará na grande tribulação, como lemos aqui em Pedro. Vai explodir os gases, os bueiros do inferno serão abertos, o 6º selo da tribulação vai abrir sobre a humanidade. Bombas atômicas, bombas de cobalto, gases venenosos sucumbirão com a humanidade, porque virarão cinza debaixo da planta do pé do justo, porque o justo sobe e depois desce. Cristo volta como Emanuel para sentar no reino, no trono de Davi, em Jerusalém. Então, amados, tudo que devemos fazer agora é estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Agora, vamos e venhamos. Você tem que ser bom. A irmã tem que ser boa. Para o diabo não te enganar. Até mesmo na mensagem. O diabo está com a capa da mensagem. O diabo anda com a mensagem na mão, dizendo ser da mensagem. E você tem que ser bom, ter uma boa ótica para você não ser enganado. É duro, mas é a verdade. Então, amados,
Eu falei um pouco sobre alguns parágrafos. Na revelação dos 7 selos, 4º selo, parágrafo 210, o profeta irmão Branham disse assim: na primeira vinda, Cristo veio como um mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo é em 3, vê? Observe. Cristo na primeira vinda, ele vem como um mortal para sangrar e morrer. Isto correto. Esta é a sua primeira vinda. A segunda vinda, o rapto. Nós encontraremos nos céus, imortal. Sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Deus Emanuel para reinar na terra. Então veja, a segunda vinda de Cristo é um rapto. Então eu quero deixar claro, meu irmão. Tem pessoas que falam assim, ó, a vinda do Senhor é uma coisa e o rapto é outra. Você vai encontrar isso por aí, viu? Mentira. A vinda do Senhor e o rapto é a mesma coisa. E outra, secretamente. O mundo não vai ver. Ninguém vai ver. Não vai ter aparelhos para fotografar a sua verdadeira vinda. E outra, como eu coloquei aqui, esse pequeno tabernáculo, Cristo vem do Oriente. Amém? Não do Ocidente. A peruca apareceu lá nos Estados Unidos, no Oeste, para vindicar a mensagem do profeta aqui, da onde vem as águias. Cristo vem da onde nasce o sol. Onde o sol nasce está Jerusalém. A primeira vinda foi ali, em Belém. E a segunda, ele virá dos céus orientais. Então, meu irmão, eu estou falando isso para vocês entenderem. Você fala, mas Jesus Cristo não vai vir aqui em Campo Grande? Não. É dimensão, virá nos ares. Ares é dimensão. Nós vamos ter um corpo, nós vamos receber uma dinâmica que vai descer do céu. Um poder reverencial que vai varrer a terra. Esse poder vai passar por nós e nós seremos revestidos. O irmão será revestido, a irmã será revestida e os mortos levantarão da tumba. E os mortos vão encontrar conosco os vivos. Não é os mortos ressuscitando igual eles fazem nos filmes e já subindo para o céu. Não, não é isso não. Os tipos não falham. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias. Andando para lá, andando para cá. Aparecia aqui, sumia, aparecia lá. Ele atravessava paredes. Porque ele estava num corpo glorificado. Eles tudo com a casa fechada, ele apareceu no meio. Pai, seja convosco. Porque vocês estão todos tristes. O quadro vai se repetir. Você vai poder encontrar Paulo. Você vai poder encontrar os mensageiros das eras. Aleluia! Oh, glória a Deus! Será a união invisível da noiva de Cristo. Deus não vai mostrar para o diabo, meu irmão, nem para a televisão. Deus tem a sua matemática de fazer a coisa tão secreta que quando o povo procurar o irmão, procurar a irmã, procurar o tabernáculo, porque já está fechado pelo Concílio Mundial, tentar encontrar algum cristão, não está mais aqui. Mas a Bíblia não diz que Elias tinha que vir, que a terra ia ser queimada? Já veio. Já veio, já. Foi até vindicado com o pilar de fogo, mas ninguém recebeu. Elias já veio. Por quê? Porque já aconteceu isso já a primeira vez. Quando João Batista veio, João Batista era o terceiro Elias. João Batista era o cumprimento de Malaquias 3. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o meu caminho diante da minha face. Aí Jesus aparece na beira do Jordão, diante de João. Aí João batiza Jesus, que você sabe. Ele foi batizado porque o corpo tinha que ser lavado, porque ele não precisava de ser batizado no sentido de arrependimento, que ele não tinha pecado, mas o cordeiro precisava ser lavado. Jesus foi batizado porque ele era o cordeiro de Deus, tinha que ser lavado para o sacrifício. E aí, passam os dias, acontece que João é preso, João é decapitado, e os apóstolos falam, mas mestre,
Não é mistério que Elias tem que vir? Elias já veio. Mas quem era Elias? João. Até os apóstolos passaram batido. Por isso que nós temos que ter o colírio de Deus nos olhos espirituais, para nós ver o que Deus está fazendo agora. Porque Deus está fazendo uma coisa tremenda agora e o mundo não está notando. As denominações estão aí com as suas fanfarronadas de fé, seus shows de fé, e Deus está trabalhando. Mas o que Deus está fazendo agora? O que Deus está fazendo agora? Deus está com uma mensagem, um alarido, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, um alarido chamando as pessoas ao batismo verdadeiro, chamando as pessoas à doutrina original. Por quê? O homem caiu da palavra original. Deus colocou a palavra para o homem viver pela palavra. Amém? Porém Satanás tirou o homem da palavra e deu credos, deu dogma, deu batismos errados, deu ceias erradas, deu doutrinas erradas, mesclou a Bíblia para ele. Não precisa ser um prato cheio de veneno, só uma pitadinha de veneno na comida. Um ponto da Bíblia mal aplicado já erra o alvo. Então o que aconteceu com a humanidade? Caiu da palavra. O que Deus veio fazer? Pegar esse homem e essa mulher e trazer de volta a essa palavra. É o que Deus está fazendo agora, trazendo nós a palavra original. Porque Deus não vê nada a não ser Bíblia. Isso aqui é Cristo em forma de letras. Mataram Jesus a carne, agora eles estão apunhalando a palavra. Quando eles torcem aqui, aumenta ali, diminui aqui. Essa parte da Bíblia eu concordo, a outra não. Você tem que comer o cordeiro com pata, com buchada e com tudo. Não é isso? Então, amados, ele vem 3 vezes, não 4. 4 é do diabo. Cavalo branco, vermelho, amarelo e branco, vermelho, preto e amarelo. Deus 3 vezes. Ele vem 3 vezes. A primeira vez ele veio como um mortal. Ele veio num corpo de carne. Quem era Jesus de Nazaré? Era o próprio Jeová. Era Deus. Deus fez um tabernáculo, tabernacularizou no meio dos homens. João 1,14, o verbo, que é a palavra, fez carne. Criou carne no ventre de Maria. E o homem estava desgraçadamente indo para o inferno. Ninguém podia resgatar a humanidade, porque todos vieram pela queda. Todos têm umbigo. Vieram pela via sexual. Então tinha que vir um fora da via sexual para resgatar o homem caído. Aí desculpe os adventistas, se tiver alguém aqui. Eles dizem que apareceu um anjo lá, falou: ô pai, ô mestre, eu vou lá na terra e morro pela humanidade. Não está escrito isso. Isso é a ideia que eles colocaram. Serviço de homem, menino não faz. Deus mesmo veio na terra. Ele mesmo veio morrer por nós, sangrar por nós. Aleluia! Ele não falou assim: vai lá, querubim, morre pela humanidade, serafim. Não! Querubim, serafim, anjos não são parentes nossos, são servos. Tinha que ser um parente do homem. Deus, o próprio Deus, não quebrou seus princípios. Porque, irmão, Deus tem princípios. Você sabia que Deus podia chegar em Jerusalém, pegar um pouco de terra assim, ó, jogar para cima e entrar dentro, e chegar em Jerusalém lá todo suado e morrer na cruz? Deus podia fazer, mas ele quebraria os seus princípios. Tinha que nascer da virgem. Ele já tinha profetizado 800 anos antes: uma virgem conceberá. Então o que Deus fez? Deus, por ser tão grande, tão maravilhoso, desceu da glória. Desceu
tal ponto de se tornar um gens e um óvulo no ventre da Maria Virgem. Desenvolveu célula, fez aquele corpo, e quando o menininho estava preparado para nascer, que nasceu, Jeová Deus morou naquele corpinho. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele era a semente da mulher, porque a mulher não tem semente. Mulher tem óvulo, mas qual foi a semente que a mulher ganhou? Jesus Cristo veio fora do sexo, veio por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo é que gerou o corpo. Por isso que não existe trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é que gerou o corpo de Jesus. E o Pai é o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus infinito, imortal, que habita numa luz inacessível. Amém? Ninguém pode sondá-lo. Ele é o único. Ele desceu e formou um corpo. Aleluia! Agora, a grande ciência de Deus é que ele pôde ser pequeno. Foi feito menor do que anjo para sofrer escarrada na cara, pau na cabeça, chute, cotovelada, por amor de nós. Aleluia! Glória a Deus! Ele sendo tão grande, tão poderoso, que todos os planetas saíram do seu corpo, do Logos. Ele se tornou tão pequeno. Oh, glória a Deus! Isso dá vontade de pular, meu irmão, de saltar. E veio servir uma viúva, veio servir uma Marta e Maria que só tinha um irmão para proteger elas. Aleluia! Veio servir um cego que estava na beira da estrada. Aleluia! Glória a Deus! E continua servindo ainda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não desampara, Ele não nos deixa, Ele nos ama. Aleluia! Quando você está dormindo, o anjo do Senhor está lá do teu lado, para o seu coração não infartar, para a sua pressão não subir, para a sua glicose não aumentar. O anjo do Senhor está lá, porque Ele precisa de você para glorificar o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Três vindas. A primeira, ele veio para sangrar. As pessoas falam, mas ele era um homem. Ele era mais do que um homem. Ele era Deus. É que as pessoas não têm lido a Bíblia. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é Deus visível. Deus está aqui, você não pode ver Ele, mas você pode ver Ele através do seu irmão. Você pode ver Ele através da sua irmã. Deus invisível tomou forma humana e andou nessa terra e sangrou na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Tanto meu irmão e minha irmã, que agora não há nenhum pecado em nós. Ele colocou no livro e jogou no mar do esquecimento. Deus esqueceu dos nossos pecados. Quando Deus olha para o irmão, Ele vê Jesus. Quando você falha que a ira de Deus vem sobre você, o sangue te cobre e o sangue desvia a ira de Deus. Porque você foi comprado e foi redimido, e é um pacto chamado pacto incondicional. O pacto incondicional é esse: você é meu, e você é meu, e você é meu. E não tem como você se perder. Ah, desviou, foi para o mundo. Não é isso, meu irmão. Não podemos quebrar a Bíblia. O que dantes predestinou, os que dantes elegeu, os predestinou. Antes da fundação do mundo, nós estávamos com Deus antes que existissem as estrelas. Simplesmente viemos nessa era. Irmãos, é muito profundo. Então Ele veio a primeira vez para sangrar, morreu, comprou nós. Agora Ele vem para nos levar. Você acha que Deus vai ficar na eternidade sozinho? Você acha que Deus vai ter um milênio sozinho para Ele? Não, meu irmão.
Deus tem os seus santos, os seus filhos, essas irmãs que muitas vezes são taxadas, são criticadas porque não cortam o cabelo, porque não usam a roupa do mundo, porque não são mundanas, são cristãs. Há um lugar no milênio e na eternidade. Aleluia! Glória a Deus. Por quê? Porque, irmão, que graça tem Deus fazer todo mundo e tacar fogo e queimar e matar tudo? Nada. Você acha que Deus vai estar na eternidade sozinho? Não. Ele vai estar na eternidade com a sua igreja, com a sua noiva. Então agora nessa vinda, meu irmão, agora será a coisa mais tremenda. Por isso que parece que ele está demorando, não é isso? Pedro falou, Deus não vem mais, vamos comer, vamos beber, vamos farriar, é? Pois é, esse não é de Deus. Se Deus vier 100 anos, você continua. 1000 anos, você continua. O seu voto com Deus é até o fim, não interessa. Não há nada nesse mundo para te segurar, para te prender. Você já está morto para o mundo e nasceu para Deus, como um monte de mundo falou aqui. O velho homem acabou, irmão. O mundo não te chama mais atenção. O pecado não te chama. Ainda que você pode trabalhar na vida natural, fazer o cotidiano normal, mas as suas afeições estão inclinadas para algo maior. Porque um filho não se perde. Um filho não se perde. Aí ele vai para o céu, leva a noiva, tem a ceia das bodas. Não é isso? Terminando os 3 anos e meio, ele desce para ter a batalha de Armagedon. Desculpe, para acabar de queimar o resto. Porque praga, trombetas de praga, flagelos, sucumbiu com o planeta Terra. A ira de Deus e a ira de Lúcifer estará na terra, porque o Espírito Santo, que está detendo o mal agora, ele vai embora. Por isso que a besta vai sentar no trono do Papa e vai ter poder de fazer até a imagem da Aparecida falar, a pedra falar, fazer a imagem do santo falar, fazer fogo descer do céu. Isso está na Bíblia. E o povo vai crer. Porque Satanás transfigura até em anjo de luz. Por isso que nós não vamos pelo sinal. Ah, vou naquela igreja lá, está tendo bola de fogo. Tá. Não, você não vai por sinal. Vai pela palavra. A palavra não te deixa você falhar. Porque o diabo personifica tudo, menos a palavra. E quando o diabo vem com a palavra para você, você nota a parte que ele adultera na Bíblia. Igual ele fez com Eva. Se Eva tivesse, fosse mais esperta um pouquinho, ela não tinha caído. Porque a escritura era certamente morrerá. Que Deus falou. O serpente usado pelo diabo diz certamente não morrerá. E isso continua até hoje. Porque se você vai numa igreja, o pastor fala assim, os pastores do diabo, desculpa a expressão. Não, irmão, você pode torcer para o Corinthians, não tem problema. O que tem? Um time de futebol? A irmã, o que tem? Seu cabelo? Pode cortar o seu cabelo, pode usar uma pinturinha. Deus não vai te condenar. É o mesmo diabo. Porque está contra a Bíblia. E eu não vou entrar em mais detalhes, porque aí engrossa mais. Então, amados, quero seguir aqui, porque o tempo voa. Mensagem Semente da Serpente, parágrafo 3, 251 diz: nós cremos no lava-pés, nós cremos na ceia, nós cremos na segunda vinda de Cristo, o corpo visível do Senhor, não espírito. Amém? Isso aqui, meu irmão, foi 7 anjos que vieram e formaram o rosto de Cristo, e a revista Ciência e a revista Time, que é Tempo, fotografou. E o irmão Brana pegou essa foto aí, que essa foto, ela está virada. Na verdade, essa foto, ela é virada de lado, que não aparece o rosto de Cristo. O irmão Brana que virou a foto. Vocês estão me entendendo? Porque o anjo falou, vire a foto. Quando o irmão Brana virou a foto, por isso que precisava de um profeta. Mas o que foi isso? Para vindicar a mensagem que estamos pregando agora, que essa mensagem que eu prego não é minha. Essa mensagem que eu prego não é desse homem. A mensagem que pregamos é de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você lê na sua Bíblia, Apocalipse 10, 7.
nos dias da voz do sétimo mensageiro, ou do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, quer dizer, quando proclamar a sua mensagem, os mistérios de Deus serão dados a conhecer. Amém. Desculpe, meu irmão, você pode vasculhar 2000 anos, você não acha um homem na qualificação do irmão Brana para trazer as revelações dos mistérios. Não tem. E não vai ter outro, porque é só um na era. Quando teve Noé, foi só Noé. Quando foi Moisés, foi só Moisés. É só um na era. Então esse homem, ele recebeu aquilo lá, meu irmão. É essa mensagem que estou pregando. Isso aqui é o Logos, vinha sobre o profeta, descia na cabeça do profeta, passava para a mente do profeta o que ele tinha que falar. Ele falava, eu estou falando o que está vindo aqui. Não é algo teologia. O irmão Brana tinha 7ª série. Ele tinha o inglês dele, era lá da roça, lá do... Tudo errado. Igual nós falamos velho, mulher. Falamos tudo errado. Então, irmão Brana, é Apocalipse 10, 7. E nós? Nós é Apocalipse 10, 11. Estamos no quadro. Isso é importante. Você tem que estar no quadro. O que diz Apocalipse 10, 11? Importa que profetizes outra vez. Nós estamos repetindo, amém? Profetizando outra vez a povos, nações, tribos e línguas. Então, amados, será corpo visível do Senhor, não espírito. Desculpe aí, pregadores, até mesmo da mensagem, que diz que isso aqui foi a segunda vinda. Desculpe, a vinda do Senhor, ele virá em um corpo. Aquele corpo que está lá no trono vai descer. Não é o espírito só, é o corpo que desce. Temos um lugar onde vamos encontrá-lo com ele. A noiva encontra com o noivo. Tem um lugar chamado Monte Sião. Tanto que o nosso tabernáculo tem esse título. Por quê? Porque quando Jesus chegou no céu, meu irmão, ele levou o seu sangue. Ele não levou sangue de bode, sangue de animal, não. Ele levou o seu sangue. E o sangue de Jesus era o sangue de Deus. Deus tem sangue? Tem. Atos 20 e 28. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Deus, uai, mas Deus resgatou? Sim, Deus é Jesus Cristo. Foi Jesus que resgatou. Mas Ele é Deus. Quando Deus criou a hemoglobina, quando Deus criou o embriãozinho, que é o sangue, para colocar no ventre de Maria, era o sangue de Deus. Deus criou aquele sangue. Deus fez o homem, meu irmão, fez a mulher. Deus não pode criar um embrião? E outra, Deus para fazer Jesus no ventre de Maria foi muito mais fácil do que para fazer nós. Você sabia que nós, para Deus fazer cada um de nós, foi mais difícil? Você sabia que é mais difícil para Deus fazer a irmã? Para Deus fazer o corpo de Jesus foi 1000 vezes mais fácil. Mas por quê? Porque Deus, para criar um Osmar, um Manuel, um João, e para vocês serem eleitos, Deus teve que cuidar do pai de vocês. A semente de vocês passou pelo pai de vocês, passou pelo avô de vocês, passou pelo tataravô de vocês. Deus veio cuidando da semente. Deus deu trabalho, meu irmão. Aleluia! Às vezes o seu pai era um ímpio, era um homem mau, mas da semente, nos lombos dele estava passando uma semente eleita. Deus teve que segurar a vida desse homem, até manifestar você, até manifestar a irmã. Foi mais trabalho para Deus. Deus teve que cuidar dos nossos pais, dos pais dos pais. Agora Jesus não. Chegou e já fez o embrião, o óvulo. Nem preocupou com beleza. Jesus tinha beleza? Não tinha. Ele veio contrário à mentalidade humana, sem parecer, sem formosura. E no entanto era e é Deus. Não vamos entrar, senão vamos entrar só em deidade. Então veja, é o corpo visível do Senhor, não o espírito, mas o corpo do Senhor Jesus. Agora, veja o que eu disse. Ele chegou no céu, colocou lá no propiciatório o sangue. Quer dizer, está pago.
eu paguei a vida de todos os que têm o nome no livro da vida do Cordeiro. O que ele fez? Voltou, foi lá no trono do Pai Celestial, pegou o livro da vida do Cordeiro, o livro selado com 7 selos, pegou esse livro na mão e sentou. Amém? Sentou-se no trono da majestade divina com o livro selado na sua mão. E aí? Aí veio Paulo. Foi a primeira era da igreja. Paulo para Irineu, Éfeso para Esmirna, que é a era. Começou o cavaleiro do cavalo branco trabalhar. Você pode ver, meu irmão, que começou os cumprimentos da Bíblia antes de Deus revelar. Vocês estão me entendendo? Porque o cavaleiro do cavalo branco começou ali na era final de Éfeso para Esmirna, que foi um espírito enganador, enganando o povo de Deus, que depois esse espírito tombou um homem e ganhou uma coroa. Apocalipse 6, o cavaleiro do cavalo branco saiu vitorioso e ganhou uma coroa na cabeça, Vicarvis Filidei, e tinha na sua mão o arco, que era a Bíblia, mas sem as flechas. Quer dizer, tem a Bíblia, mas não tem a flecha. E Jesus está sentado no trono com o livro na mão. Passou-se o cavalo branco, passou-se o comprimento do cavalo vermelho, matou. Passou-se o comprimento do cavalo negro, matou. Vendeu, comercializou. Chegou no cavalo amarelo, quase nos nossos dias agora. Veio o cavalo branco, o vermelho, o preto. Aí formou a quarta cor, o amarelo baio, o cavalo da morte, que é a mistura de catolicismo, protestantismo e denominacionalismo. É morte. E o inferno seguia. E aí? Aí chegou na 7ª era. E o que Deus falou? Nos dias da voz do 7º anjo, os mistérios serão revelados. Aí ele lê. O que ele faz? Ele pega esse livro. Amém? E o anjo forte desce em Apocalipse 10 para revelar ao 7º anjo. Então, meus irmãos, na era final agora, os mistérios foram revelados. Mas e o corpo de Jesus fisicamente? Está no trono. Está no trono. Então, quando ele desce, o anjo forte de Apocalipse desce, colocando um pé na terra, outro pé no mar, com um livro aberto para dar a João, que João representa a noiva. João representa a noiva de Cristo. E ele fala o que é para João? Come o livro. Não é nós que está comendo o livro? Então o mistério, irmão, é que ficou 2000 anos as coisas acontecendo, mas não foi, Deus não revelou para Paulo. Paulo foi no céu, Apocalipse, ou melhor, 2 Coríntios 12, viu coisas inefáveis, mas Deus falou, ó, você não fala nada. Está na Bíblia. Foi falar para ele, ó, coisas que para o homem não pode falar. Paulo não falou, porque a Paulo não foi dada autoridade para falar. Veio Irineu, veio Martim, veio Columba, veio Lutero, veio Wesley, ninguém revelou nada. Era tudo homens que seguraram bandeira. Paulo foi profeta. Mas Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley foram mensageiros que partiram o pão para a igreja. Mas quando chega na hora do irmão Brana, teve que ser outro profeta. Não tem como fugir, irmão. O mal do povo é: eu não creio em homem. Eu não creio nesse tal de Brana. Se você vivesse o dia de Noé, você não ia crer em Noé, ia morrer afogado. Se você vivesse o dia de Moisés, você ia perecer no Egito. Você tinha que crer no homem de Deus. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Por que Jesus falou isso? Porque ele, sendo o profeta dos profetas, veio, e o que fizeram com ele? Prego na mão, pau na cabeça. Jesus era a plenitude dos profetas. Todos os profetas do Velho Testamento que falou um tiquinho de coisa, não foi deles. É o Espírito de Cristo em cada um deles. Eles falaram porções da palavra. Mas quando Jesus chegou, ele não era porção, ele era a palavra. O verbo encarnado.
Ele era Jeová Deus. Por isso que é difícil, irmão, as pessoas para entender. Por isso que Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda. São 400 títulos de Deus. Para pensar, 400 títulos. Desde Elohim, El Shaddai, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Lírio dos Vales, Estrela da Manhã, Rosa de Saron, Desejado das Nações, e aí vai. 400 títulos. Nele habita corporalmente, habitou nele toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus habitou em Jesus de Nazaré. Porque ele desceu das partes mais altas para ir nas partes mais baixas da terra. Onde ele foi? Foi no inferno. Travou a luta com Lúcifer. Arrancou a chave da morte, arrancou a chave do inferno, tomou a chave da casa do diabo. Tem hora que para você conquistar, você tem que fazer o quê? Descer. Se humilhar. Para você vencer, você tem que fazer igual Deus, ir lá embaixo. E quando ele veio também, ele subiu as partes mais altas. E foi dado a ele um nome que é sobre todo o nome. Aleluia! Glória a Deus! Ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. Até o bicho velho, Satanás, no dia do julgamento, o joelho dele vai tremer e bum, vai cair de joelho. E vai falar. E vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo é Deus, irmão. O mundo passou por alto, mas nós não. Deus resolveu andar em carne humana aqui. Então, eu frisei aqui, corpo visível. Jesus Cristo vem agora. A noiva do mundo inteiro. Nós vamos, quando receber a dinâmica, veja bem, você não precisa se preocupar com nada, porque não é de nós para lá, é de lá para cá. São uma chuva que vai cair, a Bíblia chama de chuva tardia. A chuva tardia é para amadurecer, que nós estamos verde. Essa chuva tem que nos amadurecer, tirar a nhaca, tirar toda coisa ruim de nós. É uma chuva que vai cair. Não é chuva no natural, é um derramamento. É um derramamento que vai descer para nos preparar. Então os mortos, aqui ó, nós fomos ajuntados no alarido. Porém a voz de arcanjo é a voz que vai descer nesse poder vivificador para chamar os mortos. Amém? Para subirem. A Bíblia diz que chegará a hora em que a voz do Filho do Homem, quem está nas tumbas, ouvirão a voz do Filho do Homem. Aleluia! A palavra aplica em duplo sentido. O morto que está no pó mesmo, só tem uma colherzinha de cálcio dele lá no pó, vai ouvir a voz. Como? Porque a teofania dele vai descer com Cristo. Cristo desce para chamar o corpo do pó. Mas a teofania desce porque Deus não deixa perecer nem um fio de cabelo. Então veja bem, amados. Esse é um tipo. O outro é aquele que está morto no sistema. Morto na idolatria, adorando imagem. Ele está morto. Morto na cachaça, no cigarro, na prostituição. Para Deus ele está morto. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecado. Você estava morto no pecado. Mas o que Deus faz? Ele te perdoa, te justifica, te limpa do pecado e te vivifica. Vivificar é tornar vivo de novo. É arrancar você das garras de Satanás. Então a palavra tem duplo sentido. Não vou entrar, que é muito forte. Então a voz de arcanjo chama os mortos. Eu tenho meu pai que já partiu, meu avô, meu tio. Qualquer dia
Vão bater lá na porta da minha casa. Com toda certeza, meu irmão. Porque quando Jesus ressuscitou, ele foi bater na porta da casa dos apóstolos. Tem que unir os mortos ressuscitados com os vivos transformados. Nós não sobe sem eles. E eles não ressuscitam sem a nossa santidade. Por isso que a igreja precisa de santidade. Nós somos o polo positivo, eles é o polo negativo. Se esses dois polos emendar, o poder explode e eles ressuscitam. Mas precisamos de vida santificada. Por isso que temos que perder toda a picuinha do mundo. Deus exige isso da sua noiva. Por isso que a noiva é uma classe especial. Não é aquele crente que está em cima do muro, que é Deus e o diabo. Que é Deus, mas não lega da chupeta do diabo. Tem que ser ou Deus de uma vez, ou o diabo de uma vez. Igual eu vi um pregador falando que tinha uns crentes chamando um irmão que estava em cima do muro. Eu ouvi isso de um pregador da mensagem. E os crentes falaram: irmão, desce do muro, irmão, para. Sai daí de cima do muro. E do outro lado estava o diabo. Do outro lado do muro. Aí os irmãos deram uma olhada assim: o diabo está lá. Aí um falou assim: mas por que o diabo não chama ele para ir para lá? Aí passou um pouquinho, o diabo falou: ó, o muro é meu. Ele já era do diabo. Você está em cima do muro, já está na mão do diabo. O diabo falou: não me preocupe não, porque o muro é meu. Quem está no muro é do diabo, meu irmão. É o morno, ou seja, frio. Ou, quer dizer, enfia a cara logo na lama do mundo, desculpa a expressão, come pecado até sair pelos ouvidos e vai para o inferno. Fala: eu estou indo mesmo. Que a prostituta, o ladrão, o assassino, o criminoso, o mentiroso, ele sabe que vai para o inferno. Ele não vai ser decepcionado. Chega lá, ele não vai ter decepção com Deus. Mas é os crentes que vai ser decepcionado. Que orou, que fez isso, que fez aquilo, que foi para a igreja, carregou a biblinha debaixo do braço, que vai ganhar um não de Deus. Porque é o crente morno, em cima do muro. Então, ou seja, frio, como eu disse, ou quente. Eu, irmão, quando eu vim, eu falo: ou eu sou, ou eu vou enfiar a cara no mundo. Porque de todo jeito eu vou chegar de Jesus e falar: ó, não te conheço, sai fora. Quem é você? Eu falei: eu sou o Domício Bastos, não te conheço, sai fora. Aí eu fiquei a vida toda esquentando banco na igreja, mas não fiz a coisa correta, não fiz a coisa como deveria, e vou ganhar um não de Deus. Não, não pode. Então você tem que fazer a coisa correta para Deus. Ou nada. É, irmão, por isso que você tem que renunciar. Jesus falou: você tem que largar pai, mãe, mulher, filhos, terreno, casa, e renunciar a si mesmo, por amor de mim. Ah, tem crente: eu não vou na igreja porque está acontecendo isso aqui em casa, minha esposa não está bem, meu filho não está bem, não sei o que lá. Nada disso. É você e Deus nessa caminhada. Se alguém não quer caminhar, caminha você. Se alguém não quer servir a Deus, sirva você. Porque depois você pode socorrer ele. Você pode entrar na brecha por ele e socorrer ele. Agora os dois ficam em casa, os dois não vêm para a igreja, os dois não oram, os dois não lêem a Bíblia. Não. Então, amados, Cristo vem visivelmente. Aí o que vai acontecer? Os mortos encontram com os vivos. E outra, jovem, viu? A hora que nós sofremos aquele impacto, aquela fusão, não é esse corpo só que é transformado, é a teofania minha que vai fundir nesse corpo. A minha teofania, que é o meu corpo celestial, que está diante de Deus na vitrine lá no céu. Aquele corpo vem para tomar esse. Porque nós temos 3 corpos, que é um só. Esse aqui é o pó, é o corpo do pó. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Certo? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse homem era o homem espírito. Esse homem sendo espírito, ele podia dominar o leão, o tigre,
parar a tempestade, mudar as plantas, falar com a terra, mudar a natureza, porque era um homem Deus, era um pequeno Deus, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, por isso que Deus deu poder para ele. Mas o que diz a Bíblia? Que Deus olhou e não tinha homem para lavrar a terra, no Gênesis 2. O que Deus faz? Deus pega esse homem poderoso, esse Adão espírito, desce ele daquela dimensão, corta um pouco da terra. Em outra linguagem, Deus tira da terra cálcio, enxofre, zinco, cobre. Vocês estão me entendendo? Um pouquinho dos elementos químicos da terra. E Gênesis 2, 5 a 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó. Não criou. Criado já estava. Formou, quer dizer, fez um invólucro, uma capa para esconder o espírito do homem e a alma. E pegou aquele Adão e tirou 10% do Adão e soprou no homem do pó. E o homem Adão levantou. E a outra parte recuou para Deus. Aleluia! Glória a Deus! A irmã é 10%. Você é 10%. O seu 90% está lá. Eu falei que não é de Deus. A outra parte está no inferno. Porque Deus já sabe, irmão. Quem é quem? Esse que é o X da questão. As pessoas, mas então eu não preciso fazer nada. Mas é aí que você se engana. Porque se você fosse um ventilador, você tinha que estar girando. Se eu sou um pé de manga, Deus não precisa falar, manga produz. Não. Vai produzir manga, o pé de manga, a semente que a manga produzir vai dar manga, vai continuar dando manga. A vida toda. Se você é grão de trigo, você não vai dar trabalho para Deus. Você vai produzir as obras de Deus. Então Deus não está preocupado com a semente eleita. Porque a semente eleita, ela produz. Chega no tempo certo, ela crê. Chega no tempo certo, ela aceita a verdade. A semente eleita, meu irmão, não dá trabalho. É o ímpio que dá trabalho. O fabricado que dá trabalho. Por isso que Deus não preocupa. Então veja, aí os santos encontram com você, jovem, e você fica jovem também, porque a sua teofania não envelhece. E esse corpo une com a sua teofania, e todos nós entraremos em uma dimensão, e subiremos para encontrar Jesus, na dimensão que ele está esperando a noiva. A noiva vai reunir dos 4 cantos da terra, meu irmão. Dos 5 continentes, do mundo inteiro. Todos que morreram das eras ressurgirão. E os que estão vivos. Por isso que o irmão Branda falou, dos vivos não é muito não, viu? Dos vivos não é muito. Que vai subir. E é isso. Sobe, como eu disse. E depois ele regressa nos 3 anos e meio para a implantação do milênio. Terceira vinda. Amém? Implantou o milênio, 1000 anos de paz. Aí vem a segunda ressurreição, ressurreição do ímpio. Toda a cambada dos infernos de ímpio vai ressuscitar para julgamento. E quem vai julgar? Vocês. A noiva que vai julgar. Fala, mas meu Deus, eu não sei de nada. Mas no outro corpo você sabe. No outro corpo que vale. Nós é só 10%, mas o outro é 90%. Agora somos sacerdotes, mas lá nós vamos ser reis. E Jesus é o rei dos reis. Aí tem um julgamento. E aí entraremos para a eternidade. Então, irmãos, vou finalizar aqui. Corpo visível do Senhor, não o espírito, mas o corpo do Senhor Jesus, vindo outra vez na glória. Nós cremos na ressurreição física dos mortos para receber um corpo, não velho e enrugado, como fomos para a sepultura, mas um novo, a própria flor da juventude para viver para sempre. Nós cremos absolutamente na imortalidade da alma. Nós cremos que há somente uma forma de vida eterna, e esta é a vida que você recebe de Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem. Semente da serpente, 251. Na mensagem das virgens, 197, ele diz: agora recorde, como tenho dito, tudo opera em 3. Sua vinda é em 3. A primeira vez ele veio para redimir sua noiva. A segunda vez ele vem para levar sua noiva, como num caso de amor,
se aproxima e rouba durante a noite, e leva embora para longe do mundo. Encontrá-lo nos ares. A secreta vinda do Senhor, vem. Se isso aqui foi vinda, não foi secreta. Amém? Amém? Se essa peruca foi a vinda, não foi secreta. E não podemos quebrar a Bíblia. Então não foi a vinda. Foi uma vindicação da mensagem para o nosso tempo. Amém? Quando Jesus nasceu, Deus vindicou no céu também. Você sabia que Deus vindicou no céu o nascimento de Jesus? Mateus 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, vieram os magos do Oriente, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Olha lá a estrela. Estrela só aparece de noite. Então Deus vindicou o nascimento de Jesus. E agora a mensagem da hora. Muito bem. Estamos na era de câncer cruzado com peixe. Não vou entrar em detalhes, porque teria que falar da Bíblia de cima. A última parte de 70 semanas de Daniel. Agora, 70 semanas de Daniel, 189. Se as 69 semanas enquadra perfeitamente, e os judeus estão em sua terra agora, a era da igreja gentia tem enquadrado exatamente até o tempo final, até o tempo nicolaíta, ou até o tempo de Laodiceia. Quão próxima está a vinda do Senhor? O final de todas as coisas, o final desta era é o rapto. No momento que ele começar essa 70ª semana, ou 7 anos, a igreja se tem ido. Podem vê-lo, amigos? Então, amados, o que vai acontecer nessa segunda vinda de Cristo? Vai cumprir as 70 semanas de Daniel. O que é isso? Deus para com o mundo gentil e abre a porta para o judeu. Amém? Porque as 70 semanas de Daniel não é para o gentil, é para o judeu. Aí ele volta com 3 anos e meio para pregar aos judeus, para salvar 144 mil. E quando ele o fizer, vai descer. Veja bem, irmão. Quando a noiva sair de cena para encontrar com Jesus, como é que Deus é bom, né? Deus, mesmo com o diabo descendo no trono da besta, mesmo com isso acontecendo, vai vir 2 homens para chamar os 144 mil lá em Jerusalém. Moisés e Elias vai pregar em Jerusalém, vai salvar 144 mil judeus. Agora, vocês querem ver uma coisa? Eu vou falar um negócio para vocês. Vocês se preparem. Por quê? Porque o judeu, a venda dos olhos do judeu está saindo. Vocês nem imaginam, meu irmão, minha irmã, o tanto que o povo de Israel estão se convertendo. Eles estão virando, eles estão procurando de todas as maneiras. E o profeta diz, e a Bíblia também, Jeremias, Ezequiel, tudo está profetizado. Se a venda dos olhos do judeu cair, Deus tem que tratar com eles. E se nós não preparou? Nós temos que estar preparado. Você tem que estar preparado, irmão, irmã. Tem que se esforçar. O reino do céu é tomada à força. É com luta, se acorda de madrugada para trabalhar, para ganhar um salarinho desse tamanho. A irmã lava roupa, cozinha, lava, passa. Um trabalho terrível, trabalho de mulher, não é isso? Se esforça mais para Deus. Não faz igual Marta, não. Porque Marta só preocupava em lavar vazia e cuidar da casa. A Maria estava lá nos pés de Jesus, só ouvindo as grandezas de Deus. A Marta, ô Senhor Jesus Cristo, fala para Maria vir aí me ajudar. Marta, Marta, está muito preocupada com as coisas dessa vida. Tem que ser igual Maria, ficar aos pés de Jesus. Nos tipos, tem muita igreja Marta. Então, amados, para finalizar, Cristo vem dos céus orientais. Agora, vocês notam? Judá guardava a porta oriental. Aqui, ó, tribo de Judá, Oriente, onde nasce o sol. Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele descerá dos céus orientais.
entrando pela via da porta. Ele vem pela porta oriental da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Agora, descobrimos ali, eles estavam guardando o propiciatório de Deus do Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles. Mesmo o leão da tribo de Judá entregou sua vida para guardar esse propiciatório, deixando-o aspergido com seu próprio sangue. Ali ele está de pé esta manhã, hoje, o grande conquistador, o qual descerá do Oriente algum dia e o veremos. Da onde que Jesus vem? Do Oriente. Não do Ocidente. Não do lado dos Estados Unidos. Mas por que a mensagem veio de lá? Zacarias 14:7. No entardecer haverá luz. Você pode ver, meu irmão, que o entardecer é aqui no oeste, ó. Dan representava a águia. O irmão Brana veio com a mensagem da águia. Os 4 seres viventes: o leão, o boi, a cabeça do homem e a águia. Amém? Paulo foi o período do leão. Irineu e Martim, até Columba, foi o período do boi. Foi o sacrifício dos cristãos. Eles viveram a influência do boi, sacrifício. Por isso que a igreja romana bebeu o sangue de 100 milhões de cristãos que não concordou com a doutrina dela. Que hoje todas as denominações aí fora concordam. E os cristãos morreram por não concordar. A era do boi, animal de sacrifício. Lutero e Wesley, a cabeça do homem, a astúcia do homem. Mas a era do irmão Brana, a águia. Por que Deus deixou o pássaro de asa para o final? Ah, rápido. A águia é a única que voa, meu irmão. Meu irmão, tudo encaixa, tudo certinho. Amém? Muito bem. Vamos ficar de pé. Tabernáculo Monte Sião apresentou programa Voz do Sétimo Anjo.